Quanto mais você desce no submundo das Backrooms, menos as coisas fazem sentido. No último vídeo eu mostrei alguns dos níveis mais bizarros das Backrooms, mas pra ser sincero, talvez aquilo ainda fosse leve, porque dessa vez aqui a gente vai entrar só nos níveis que realmente passam essa sensação. Level Shadowgrey. O Shadowgrey é um dos chamados níveis sem números das Backrooms. Diferente dos levels comuns, ele não é só um lugar. Na verdade, ele é praticamente uma entidade por si só. E é exatamente por isso que ele é considerado por muitos o nível mais perigoso desse universo. Quase ninguém que entrou nele voltou vivo, então não há tantas informações sobre ele assim. Ele se apresenta a princípio como uma floresta, mas não é uma floresta normal. Tudo nesse nível tem um tom cinza, o que já é agoniante porque a cor cinza tem um efeito psicológico negativo por si só. Mas o problema do Shadowgrey não é só a aparência, é o comportamento do nível. Diferente de outros lugares das Backrooms, essa floresta não segue nenhuma lógica. Não existe ponto de referência e não existe caminho natural. Você não consegue marcar progresso. Você pode andar por muito tempo e mesmo assim ter a sensação de que você não saiu do lugar. Alguns relatos dizem que árvores mudam de posições enquanto você não está olhando diretamente para elas. Não é algo óbvio, é sutil, mas o suficiente para você perceber que o ambiente não é fixo. O destaque do Shadowgrey são os seus subníveis, e cada um é mais estranho que o outro. O primeiro é o nível 00. Tipo, eu não sei como é que se pronuncia esses níveis, eles são o número e o nome do número do lado. Ele parece uma floresta densa, toda em tons de cinza. É a área mais estável, mas ainda é cheia de coisas erradas. Você começa dentro de um barraco velho, onde existe um relógio essencial. Isso porque o nível alterna entre dia e noite instantaneamente a cada 12 horas. Durante o dia dá para explorar, mas à noite tudo fica completamente escuro. E entidades aparecem para caçar qualquer um ali. E não tem como enxergar, nem com luz. E para sair daqui você precisa cavar até o próximo nível. O nível 1 é uma mansão com a realidade completamente instável. As paredes se distorcem, o ambiente muda e ficar olhando por muito tempo pode afetar o seu próprio corpo. Mas o pior é uma entidade chamada Senhorio, ou Landlord em inglês. Ele controla toda a casa e tenta matar qualquer intruso distorcendo o ambiente. A única forma de sair é encontrar com sorte uma porta que leve ao próximo nível. Isso sem ser encontrado por ele. O nível 22 parece uma floresta nevada, mas faz quase 40 graus. A neve não derrete e o calor extremo já matou muita gente por desidratação e insolação. Mesmo assim, esse é um dos níveis mais seguros. Não há entidades hostis conhecidas e existe até um pequeno abrigo ali. A única exceção são os anjos caídos, que são criaturas humanoides com asas negras, geralmente feridas, mas dóceis no geral. Eles podem até te ajudar, inclusive te jogando direto para outro nível. E isso foi só um resumo, porque sinceramente dá para fazer um vídeo inteiro só sobre esse lugar de tão bizarro que ele é. Level Fun. Uma festa, mas do pior tipo possível. O Level Fun até parece inofensivo no começo. Corredores cheios de decoração, balões espalhados e mesas com bolo. Tudo com aquele clima de aniversário infantil. E esse é justamente o problema. Esse nível é um dos que mais causam uma sensação de familiaridade. Aquela sensação estranha de que você já esteve ali antes. Como uma memória da infância, só que distorcida. Daquelas que você não sabe dizer se realmente aconteceram ou se somente só inventou. Só que quanto mais você olha, mais você percebe que tem alguma coisa errada. As cores são exageradas demais. O silêncio é estranho.
e parece que esse lugar está tentando te convencer de que é seguro, mas não é. Esse nível é dominado por entidades chamadas Perigoers. Eles parecem pessoas vestindo uma roupa amarela, só que aquilo não é uma fantasia. São humanos que foram transformados, infectados, sei lá. E o pior é que eles ainda agem com inteligência. Eles não saem correndo atrás de você de qualquer jeito. Eles observam, cercam e esperam o momento certo. E o jeito que eles te pegam é ainda pior. Às vezes eles deixam balões pelo caminho, itens de festas e coisas aparentemente normais. Só que tudo ali pode te infectar. Um toque já é suficiente. E depois disso é só questão de tempo até você virar um deles também. E sim, eles fazem bolo. Só que não é um bolo qualquer. As vítimas deles são transformadas em comida. Cupcakes, bolos, coisa de festa. Olha só que delícia. Então quando você vê uma mesa pronta nesse nível, é melhor nem chegar perto. Além deles, existem os chamados hosts, que são tipo os donos da festa. Criaturas que parecem bolos vivos, com um olho no meio e uma boca cheia de dentes. Eles não ficam andando por aí com frequência, mas dominam completamente o ambiente ao redor. E quando você percebe que um deles já está perto, geralmente já é tarde demais para fugir. E como se não bastasse, existe uma variação ainda pior desse nível, conhecida como Level Fan Plus. Lá dentro existe uma entidade chamada Peri Creator, uma versão muito mais poderosa dos Perigoers. Ele não só controla o ambiente, como também mexe com a sua mente. Faz você se sentir confortável, seguro, como se finalmente tivesse encontrado um lugar normal. E é exatamente aí que você perde. Porque esse nível não é sobre correr ou se esconder, é sobre não cair na mentira e na enganação. Aqui o perigo não parece perigoso, ele parece familiar, convidativo e divertido. E talvez esse seja o pior tipo de coisa que você pode encontrar nas backrooms. E é aí que entra a pior parte, porque diferente de outros níveis, aqui você pode nem perceber que já caiu. Até que por alguns segundos esse level parece que não tem nada demais ali. Só você e aquele ambiente estranho tentando te convencer que tá tudo bem. Mas aí você continua andando, até que, bom, você encontra isso. Level 4000, Oceano da Última Fronteira. Água, mas dessa vez não são as Purons. Aqui é onde a talassofobia ataca. O level 4000 é basicamente um oceano infinito, sem fim e sem qualquer ponto de referência. Só água escura, um céu cinza constante e uma sensação absurda de vazio. Você olha para os lados e não tem nada. Você mergulha e não vê nada de tão profundo e escuro que esse lugar é. Não existe sol e não existe direção alguma. E quanto mais tempo você passa ali, mais sua mente começa a falhar. O ambiente do próprio nível drena você aos poucos, apagando seus pensamentos, sua noção de realidade, até você simplesmente deixar de ser quem você era. E isso acontece até que rápido. Existe uma parte desse nível chamada de profundezas, que é onde a maioria das pessoas acaba indo sem nem perceber. A água ali é escura demais, quase opaca. Quanto mais você desce, mais começam a aparecer uns flashes brancos no meio do nada. Luzes distantes e sempre visíveis, mas completamente inalcançáveis. E o número delas só aumenta com o tempo, como se alguma coisa estivesse tentando te atrair ou só te enlouquecer de vez. De tempos em tempos, uma névoa densa começa a cobrir tudo, e no meio dessa névoa aparece um farol, com uma luz amarela forte parada no horizonte. Só que não importa o quanto você nade, você nunca chega perto. Ele sempre fica ali na mesma distância. Depois de um tempo, a névoa some e o farol simplesmente desaparece.
como se nunca tivesse existido. Também nesse level tem alguns navios que são aparentemente normais, flutuando sozinhos no meio do nada. Quando você entra não tem nada e nem ninguém, só um vazio. Segundo a Wiki, quando você embarca nesse navio, ele desaparecerá do absoluto nada. Então dá pra entender que se isso acontecer, você vai cair de uma forma brusca de volta no oceano. A principal ameaça são as chamadas baleias da morte. E só o nome já entrega bastante coisa. Elas são extremamente agressivas, muito mais rápidas que baleias normais e inteligentes o suficiente para caçar de forma silenciosa. O pior é que você quase nunca vê elas chegando. Às vezes você só percebe um movimento estranho na água e quando entende o que é, já é tarde. É aquele tipo de ameaça que transforma qualquer momento em tensão, porque você nunca sabe se tem algo te observando lá embaixo. Esses bichos também ficam com a boca para fora d'água parada ali. Essa é a imagem oficial da Wiki e dá pra ver que é um bicho meio estranho mesmo. Mas o nível não para só nelas. O topo das ameaças é uma entidade chamada La Cameloha, que é basicamente um humanoide gigantesco feito de pedra, com cerca de 30 metros de altura. Ele não é extremamente agressivo o tempo todo, que na verdade é até pior, porque você nunca sabe como ele vai reagir. Já teve casos dele simplesmente agarrar pessoas e puxar para debaixo d'água. E imagina a cena, né? Você num oceano infinito, já ali mentalmente destruído, e do nada surge uma figura gigantesca no meio da água. Não é só sobre o perigo físico, é o impacto psicológico disso. E fora essas entidades maiores, o nível ainda tem várias formas de vida estranhas, principalmente na parte próxima à costa, né? Só que isso não traz conforto nenhum. Pelo contrário, reforça aquela sensação de que você não está mais em um lugar real, mas sim em alguma coisa que está imitando a realidade de um jeito meio quebrado. Esse level com um número gigantesco, que eu vou chamar de level 922, é o que teorizam ser o último nível das Backrooms. Não o último, mas diziam que ele pelo menos poderia ter uma saída das Backrooms. Na versão original da Wikifandom, ele é descrito como uma escadaria em espiral gigantesca dentro de um poço de concreto. Uma sala inicial de 1 quintilhão de metros, com 49 milhões de elevadores espalhados. A escada subia por 9 quintilhões de degraus e descia por 910 sextilhões. O clima varia de 0 a 1000 graus do nada. Um vazio branco e brilhante cercava tudo. E se você olhar por muito tempo, ficava cego. E se por acaso você cair no centro, você não morre. Você vira um nível inteiro. Suas memórias, sua consciência, tudo vira parte de um novo ambiente, dando uma explicada também em como alguns níveis das backrooms surgem. E ainda tem algumas portas que te jogavam em câmaras cheias de cadáveres. Esse level era simplesmente insano. Tem a lenda também que se você subir 5.000 degraus e pular, você voltaria para a realidade. Mas, essa é a versão da Wikifandom. Caso você não saiba, a Backrooms é uma história meio bagunçada, vamos por assim dizer, porque é uma história comunitária, então qualquer um pode criar um nível desde que seja bom e siga as regras determinadas. Para você ter ideia, isso é o que está escrito na Wikidot, que é a wiki mais aclamada entre o pessoal. O level é basicamente uma escadaria infinita onde acontece absolutamente nada. É isso que dá para entender do texto que tem ali. Essa adaptação foi feita porque a ideia de ter uma saída das backrooms não seria muito legal para a história. Lembrando que na Wikidot o nome do level foi resumido para 922. No caso, não resumindo, e sim deixaram esse nome para ele. Agora, só para deixar claro, eu não levo muito em consideração nenhuma história oficial quando vou fazer esses vídeos. Não importa se é do Fandom, do Wikidot ou do Kenny Pixels, ou de qualquer outra versão. O que importa para mim é o nível ser realmente bizarro, interessante e que vale a pena ser comentado. Se eu acho legal, eu trago para vocês. Simples assim. Futuramente, quem sabe, eu faço um vídeo explicando melhor todo esse universo das backrooms,
como funcionam as wikis, a parada dos níveis, as diferenças entre as versões, porque é bem confuso assim. Mas aí é papo de outro vídeo. E bom, por hoje é isso. Já comenta aí quais níveis você quer ver no próximo vídeo. E aquela coisa, né? Deixa o like e se inscreve aí pra fortalecer. E é isso. Aqui foi o Sombra.